Olá a todos, sejam bem-vindos ao Voo Picado número 16, comigo, Nuno Picado, e hoje tenho a companhia de um ilustre benfiquista, Bruno Cardoso. Tudo bem, Bruno? Olá, Nuno, tudo bem? Boa noite a todos. Boa noite, bom dia, boa tarde, que isto Ou boa não se tarde. sabe quando é que vai sair, não é? Bruno, uma Exatamente. coisa que eu não te disse antes de nós começarmos a gravar, eu vou estar a olhar para... Tu estás aqui, tu aqui estamos a estabelecer contacto visual, mas eu vou estar a olhar para ali, não estranhos. Ok. Bruno, hoje temos aqui para falar, acho que é um programa diferente, bom, diferente, se calhar eu digo sempre isto. Estamos aqui para falar um bocadinho sobre ti e a tua história do Benfica, mas também de uma situação familiar de ti e também do teu irmão, não é? E se calhar vai ser um programa um bocadinho diferente para que vamos falar um bocadinho sobre vida, memória e legado de famílias e do Benfica, e como é que o Benfica aparece misturado nisto tudo. Portanto, estou já a dizer à malta qual é que vai ser o tema de hoje. Mas antes disso, eu gostava só de agradecer à malta toda que vai comentando. Vai comentando estas coisas no Spotify e no YouTube. Vocês são sempre os maiores. Dá-me só um segundo, Bruno. Já devia ter preparado isto. O London 2020, o Eduardo Bárbara, o Hugo Boro, o André Mendes, o Manuel Oliveira e portanto e mais o resto da malta que ainda comentou. Tinha ali vários comentários, mas estes foram os mais recentes. Obrigado a vocês por deixarem a vossa opinião. Bruno, então, Tom Teclas, quem és tu? Quantos anos é que tens? Essas coisas todas. Apresenta-te aí à malta. Ok. Muito bem, eu sou um benfiquista do Norte, sou de Rio Tinto, tenho 42 anos, 3 filhos, sou contabilista. E como é que as nossas vidas se cruzaram? Não, para isso já lá vamos. Agora vamos falar de Hum, ti. Agora vamos Ok, só falar de ti. ok. És sócio do Benfica, vive. Sim, sou sócio do Benfica desde 1 de 1 de 2020. Hum, o meu filho do meio também é sócio do Benfica. Nós tentámos aqui uma situação, eu não queria me alongar muito porque a nossa história depois vai caminhar nesse sentido, mas com a morte do meu irmão, nós tentámos que o meu filho do meio, que era o afilhado dele, ficasse com o cartão de sócio dele para continuar o legado. Pronto, o Benfica assim não permitiu, porque digamos que o número de sócio dele extinguiu-se e não podia passar para outra pessoa, e nós mesmo assim resolvemos então criar um número de sócio para ele em homenagem ao padrinho. Então, se calhar, pô, já entraste aí no tema. Se calhar, como é que lance já a pergunta: quem era o Nelson Castro? Olha, o Nelson Castro, um miúdo cheio de vida, um miúdo que fazia muito desporto, chegou a jogar futebol, era defesa central aqui num clube da terra, que era o Atlético de Rio Tinto. Um, Era assim mais Mozart ou mais Ricardo Gomes? não, mais Ricardo Era Gomes. mais, era mais, Mais mais de Ricardo classe. Gomes. Era. Ele era o da classe e tinha o companheiro do lado que eles jogavam sempre com dois centrais, que era o homem de dar a lenha. Exatamente, aquele complemento clássico dos centrais. Exatamente, tal e qual. Sempre foi uma pessoa que gostou de conhecer o mundo. Ele viajava com a namorada. Hum, Isto estava tudo a correr muito bem. Ele estava até a trabalhar em força na altura, até que em 2018, pronto, aconteceu o infortúnio, porque ele acabou por descobrir que tinha uma doença que é chamada de ELA, esclerose lateral amiotrófica, que acabou por revolucionar a vida dele e a vida da família. Pronto, eu não queria me alongar muito no que é esta doença. Esta doença, muita gente conhece por causa do Stephen Hawking, de ter uma doença do mesmo género. É uma doença que aos poucos vai matando a parte muscular, até que as pessoas fisicamente deixam de ter qualquer ação e depois, mais tarde, ataca a parte pulmonar, etc., e acaba por ser fatal. Olha, se Portanto, calhar já vamos entrar um bocadinho mais a fundo depois nos detalhes e nessas coisas. Eu primeiro gostava de explorar um bocadinho
a vossa relação e como é que aparece o Benfica misturado no meio disto tudo? Como é que nasceu a vossa paixão pelo Benfica? E já lá vamos ao resto, que o resto Certo. temos tempo para. Vamos fazer se calhar aqui uma coisa cronológica. Como Uhum. quando vocês eram miúdos, o Nelson era mais novo, né? Mas Sim. como é que nasce aqui esta paixão pelo Benfica? Era uma coisa familiar? É uma coisa vossa? Sim, sim, uma coisa muito familiar. Não sei se tu conheces a realidade, mas Rio Tinto é uma zona com muito, muito portista. E para contrariar isso, a nossa família, na sua maioria, era toda benfiquista. O que é que acontece? Tipo É Asterix e natural Obelix aí no Rio Tinto. A mesmo. aldeia de resistente. Mas sempre tentaram passar esse legado, o meu pai, alguns tios meus, apesar que havia sempre uma ou outra parte da família que era portista, tentava também sempre incentivar a que mudasse para o Porto, mas isso nunca aconteceu porque eu desde miúdo que sempre gostei de amar, ou seja, eu metia-me confusão desde miúdo aquela situação de detestar um e o outro. E detestavam sempre o Benfica, falavam sempre mal do Benfica e aquilo metia-me sempre confusão na cabeça. Então isso fez criar ainda mais um benfiquismo dentro de mim cada vez mais aguerrido. Porque eu sempre adorei amar e não adorei detestar. Sim, Não mais sei pela se positiva do que pela negativa, sentir não é? exatamente. Por acaso é engraçado que digas isso porque é uma imagem que eu tenho um bocadinho de. E posso estar a ser injusto, admito perfeitamente. É uma imagem um bocadinho que eu tenho dos adeptos do Porto, especialmente do Norte, é que eu acho que eles gostam tanto do Porto como odeiam o Benfica. Está ali quase 50 a 50. E pelo menos a nossa experiência aqui mais para baixo, aí no Norte talvez seja diferente por causa da rivalidade e portanto é completamente diferente. Eu aqui conheço muito poucas pessoas do Porto. Aliás, neste momento já conheci algumas, mas neste momento nem sequer me dou com nenhuma e não tem nada a ver com futebol. A vida não levo para isso. Conheço pessoas do Sporting e muitas do Benfica, como é óbvio, mas do Porto realmente não acho que não há assim tantas. Portanto, a nossa experiência de lidar com essa rivalidade é completamente diferente. Mas eu acho até que há uma das grandes diferenças entre Benfica e Porto é mesmo essa, né? Nós somos completamente Uhum. vidrados no Benfica e parece que só temos olhos para a nossa menina. E enquanto os adeptos do Porto partilham ali uma paixão e um ódiozinho, não é? Parece que é aquilo que os faz mover, faz parte do portismo odiar o Benfica. E como te estava a dizer, e eu concordo contigo, um, eu acho isso um bocado estranho. Acho isso um bocado estranho. Mas Uhum. estando aí no Norte a viver isso aí de perto, numa zona então cheia de portistas, imagino que a vossa infância não tenha sido fácil. E se tu te lembrasses, se puxares assim a cassete atrás, quais é que são as tuas primeiras memórias ligadas assim ao futebol e ao Benfica com o teu irmão? Uhum. Vocês, qual era a vossa diferença de idades? Sete Relembra-me? anos. 7 anos. 7 anos. Olha, e Lembras-te? eu posso. Eras quase era quem o introduzia nestas coisas, não? Exatamente. Porquê? Porque é engraçado, ele dormia comigo. E na altura, quando ele era pequeno, eu quase que lhe contava as histórias dos 4-4 de Leverkusen, dos 6-3 da Alvalade, dos 2-0 de César Brito. Portanto, eu fazia-lhe questão de contar estes momentos épicos que a nossa geração viveu, que eu tenho 42 anos, penso que é mais ou menos a tua idade. Eu tenho Portanto, 43. pronto, é aquela geração que viveu ali os 2-0 de César Brito, os 6-3 em Alvalade. Eu fazia questão de lhe contar aquilo e ele vivia aquilo com uma intensidade enorme. Um, Agora, tu fizeste uma pergunta em relação à ligação que havia do Benfica comigo e com o meu irmão. Pouco antes de ele falecer, eu fiz-lhe uma pergunta que nunca tinha feito. Eu acho que é uma pergunta que devíamos todos fazer uns aos outros num momento de convívio. Eu perguntei-lhe: tu lembras do dia em que te tornaste benfiquista? E ele ficou a olhar para mim e disse: eu acho que sim. Acho que foi num Benfica Porto em 97, um jogo da taça, uma meia final da taça em que ganhámos 2-0, um Desde gol do do João Baldir Pinto. e Edgar. Ok, certo. E ele contou, eu lembro-me, e depois começámos ali a contar um bocadinho como é que foi esse dia, e recordo-me de Viram estarmos esse jogo na lá televisão. na televisão, inclusive chamámos um vizinho nosso que era portista para ver o jogo connosco, pusemos a televisão cá fora, estava um dia de calor, e ele fazia questão de ter uma bandeira do Benfica com ele,
para quando o Benfica marcasse o golo, abanar a bandeira. Recordámos esse dia. E ele fez-me a mesma pergunta. Tu lembras-te do dia em que tornaste benfiquista? E eu puxei até certo atrás e eu recordo-me que isto tem muito culpa do meu pai e do rádio. Ou seja, o dia que eu acho que senti que era verdadeiramente benfiquista foi no Benfica Marseille, no gol do Bata. Porque eu recordo perfeitamente da imagem do meu pai num corredor para trás e para a frente com o rádio e ele desesperado. Pois, porque para os mais novos esse jogo não foi transmitido na televisão. Se não me Não foi engano, passou transmitido. na televisão francesa, mas não cá, não é? Exatamente. E o meu pai estava com um rádio no corredor até que aquele momento do gol do Bata, eu acho que os berros do meu pai, eu não sei explicar, entraram em mim de uma forma que eu disse: é isto que eu quero, eu gosto disto. E então eu acho que o dia em que nasceu verdadeiramente o benfiquismo em mim foi o dia do Benfica Marselha. Foi aqueles berros dele, os berros da rádio ao mesmo tempo. Foi como um vulcão dentro de mim e fez nascer o que é o verdadeiro benfiquismo. É engraçado, porque eu não tenho memória, para além de ter visto já, acho que já vi o jogo todo, acho que está no YouTube, com relato em francês, mas eu não vi o jogo, eu era muito novo, eu nem me lembro se o meu pai foi ao jogo, mas eu lembro-me do jogo da primeira mão, porque esse deu na televisão, não sei se era por ser um jogo lá fora. Epá, lembro-me que foi um dos maiores massacres que eu já vi o Benfica levar. Perdemos 2-1, uma coisa Sim, inacreditável. Os gajos, aquilo, fim dos anos 80, aquilo havia doping, os jogadores levavam doping que nem cavalos. Aquilo não era normal. Os gajos do Marselha corriam e corriam e corriam. mas Corriam. também tinha uma equipa fabulosa. Sim, O Papá, mas era uma diferença física brutal. O Benfica não conseguia sequer sair do meio campo. Aquilo foi um massacre, uma coisa que eu nunca tinha visto o Benfica passar por aquilo. Foi, se tiverem a oportunidade de ver o jogo, acho que há pelo menos resumos alargados. Pá, é impressionante, aquilo é impressionante. Os jogadores do Marselha parece que vinham de todo lado e não assim, cavalos a correr. E de facto, mas esse jogo que estás a falar, eu por acaso o de cá eu não tenho memória, eu era muito novo, tu eras ligeiramente mais novo que eu, mas tivesse essa sorte. Eu não sei se o meu pai foi ao jogo e por isso é que eu provavelmente fiquei para aqui a dormir. Mas isso de facto é um jogo que marca uma geração, não há hipótese. Não há claro. hipótese, né? Aquela malta toda que tinha 20 e 30 anos deve ter ficado Claro. absolutamente louco. Nós hoje Oh, em Nuno, dia, o mais próximo que temos disso, se calhar, é aquele jogo com o Fenerbahçe, né? sim, sim. Mas, por exemplo, a rádio foi sempre algo que me ligou nesses momentos épicos, porque o Benfica Porto, ou melhor, Porto Benfica de 90 a 91, o 2-0 de César Brito, eu lembro perfeitamente onde estava. Eu estava com o meu pai no carro, porque não sei se te recordas, em miúdos nós normalmente íamos para o carro ouvir o relato. Eu estava com o meu pai no carro. Bem, aquilo foi uma loucura. Quando o César Brito faz os dois golos, eu não sei explicar, aquilo foi um momento épico, épico. E todos esses momentos, o relato, lá está, o relato, os berros da rádio, eh, todos esses momentos eu tenho muito bem gravados na minha memória. É engraçado porque de rádio, por acaso, não. Olha, o 6-3 comecei a ouvi-lo na rádio, porque a minha mãe achou que era boa ideia ir para uma festa de anos nessa noite, nessa tarde de noite, e o jogo começou no caminho, e portanto eu comecei a ouvi-lo na rádio. E portanto lembro-me desse, mas sabes o que é que eu me lembro de acompanhar na rádio? A primeira Uhum. coisa que me veio à cabeça foi quando o João Pinto foi despedido pelo Vale Azevedo. No dia em que ele foi despedido, eu estava num parque de estacionamento dentro de um carro com o meu pai, os dois em silêncio a ouvir aquilo, quase sem acreditar que raio que estava a acontecer. Como é que uma coisa daquelas era possível? Pois. E eu lembro que ficámos ali tipo meia hora, 45 minutos só a ouvir o rádio, a ouvir as notícias, e depois eles estavam a entrevistar pessoas, acho que era a TSF, estavam a fazer entrevistas lá no estádio, e nós tipo, isto não está a acontecer, como é que é possível? E é engraçado. Mais coisas, olha, por falar em jogos marcantes, já me falaste do teu, mas assim, jogos marcantes que te lembres de partilhar com o teu irmão, se calhar no estádio até. Tens assim Sim. algum. Eu sei que tu vens com Eh, histórias preparadas e tudo. Qual é que foi assim não, olha, desses há aqui momentos? O que é que tu uma gostaste? coincidência, sabes? Porque o último jogo que ele viu ao vivo, no Estádio da Luz, o último jogo do Benfica ao vivo, neste caso foi no Estádio da Luz, foi um Benfica Boa Vista em 2018, em que ele já tinha alguma dificuldade em caminhar, mas nós não fazíamos ideia do que era. E por coincidência, nesse dia, ele disse: Nós vamos ao Estádio da Luz, eu tenho aqui bilhetes, vamos levar o pai.
O meu pai não ia ao Estádio da Luz desde 88, no Benfica Porto. Nunca mais foi. Ele fez questão de que nesse dia o meu pai também fosse, e foi a Carolina, que era a namorada dele. Fomos então todos ver esse jogo. Coincidência, acabou por ser o último jogo em que ele viu ao vivo. Portanto, o último jogo que ele viu ao vivo, e ele fez muita força para que o meu pai fosse. E nós não fazíamos ideia do que vinha por aí. Portanto, há coisas Achas que que não ele há já explicação. sentia que havia ali qualquer coisa estranha? Eu acho que não. Eu acho que não. Eu acho que ele nunca pensou. Aliás, ele comentava connosco que aquilo podia ser qualquer coisa da coluna ou assim. Mas às vezes uma pessoa não. Há quem acredita, há quem não acredita, mas Não, parece claro, que claro. Não, vem uma vamos deixando voz. passar isto, depois passa, não quero ir ao Exato. hospital, né? Qualquer coisa assim. Mas sabes aquela coisa parece que foi uma voz que lhe disse: não, vai com o teu pai, vai com o teu irmão, e todos. Foi a única vez em que nós fomos todos juntos ao estádio. Ele tinha quantos anos? Isso foi em que temporada? Foi em 18, 19, penso Então eu. perdemos. Não, não, ganhamos 4-0 ao Boa Vista. Ah, com o Boa Vista, eu pensei que era com o Porto. Percebi que Não, era com o não, Porto. nesse jogo foi com o Boa Vista. Ganhamos 4-0 ao Boa Vista. Foi no 2018, 2019, penso eu. Ou 17, 18. Isso é E a aquela grande coincidência. época do Bruno Lage, não é? Não, foi a do Isso é Rio 18 a 9? Vitória, que perdemos o Penta, penso eu. Ok. Eu penso que foi Então essa. o do Lage é a seguir, não é? 18 19, deve ser. Exatamente, Certo. exatamente. Mas coincidência disto tudo, ele fez muita questão em que fôssemos todos. Foi a única vez em que nós fomos todos juntos ao estádio, porque das outras vezes acabei por ir eu e ele apenas. O meu pai raramente vai ao estádio, tinha ido em 88 a última vez. Ahm, Portanto, qualquer coisa, algo lhe disse: junta a tua família e vai ao estádio. E acabou por ser a última vez que isso aconteceu para ele. Eh, é engraçado, engraçado, não tem piada nenhuma, mas como estas coisas da família e dos clubes, cada um tem o seu, mas no nosso caso é o Benfica, acabam por ficar todas aqui muito embrulhadas, não é? Porque todos nós partilhamos esta loucura. Isto acaba por ser quase, muitas famílias não é bem assim, mas que normalmente é. Quase uma coisa que se partilha, quase uma tradição familiar, né? Ver o Benfica, ir ver o Benfica, qualquer coisa do Benfica. Eu tinha isso com o meu pai e tu, pelos vistos, também tinhas e se calhar ainda tens com o resto da tua família, com os teus filhos agora. Portanto, isto acaba por ser uma coisa que é mais. E por isso é que eu estou sempre a dizer que isto é muito mais do que um jogo, é muito mais do que 11 rapazes vestidos vermelhos lá em baixo. Isto é tudo memórias e ligações familiares e isto está tudo embrulhado, e por isso é que isto às vezes é tudo tão pessoal, parece que nos toca a nós, parece que estamos a falar de quase um amigo de família, não é? Como se o Benfica fosse um membro da nossa Sim. família. E eu Oh, também, Nuno. eu estava a ouvir-te falar e eu também me lembro quando é que foi o último jogo que vi com o meu pai no estádio. O meu pai já não ia há muitos anos ao estádio. Nem me lembro exatamente porquê. Ele tinha-se afastado. Eu já contei estas histórias, mais ou menos, ao longo do tempo. E desde o tempo do final dos anos 90 que ele se afastou um bocadinho do Benfica, e eu comecei a ir aos jogos sozinho. Eu nesta altura nesta altura que eu estou a falar, e foi no Benfica Bayern Munique que aquele ficou 2 igual. E eu já ia à bola há muitos anos sozinho. Eu comecei a ir aos jogos à bola sozinho desde os 16 anos. Epá, e ele não queria, nunca queria ir. E eu dessa vez fiz exatamente como tu estavas a dizer. Epá, eu comprei-lhe um bilhete, fui eu que lhe comprei e tudo, paguei o bilhete e, coitado, obriguei-o a subir até lá acima. Demorámos quase 15 minutos a chegar lá acima, porque ele já lhe faltava hora, já lhe faltava tudo. E pá, quando fazemos 1-0, aquele gol do Jiménez, eu nem festejei, porque eu só ouvi assim um grito ao meu lado, que eu já não ouvi o meu pai a festejar assim com aquela alegria há muitos anos. Pá, há muitos anos. Ele estava, acho que estava com uma depressão assim um bocado profunda. Nunca foi diagnosticado, mas acho que sim. E eu já não o ouvia tão feliz há muitos anos. O grito dele, o tom da voz dele ainda está na minha cabeça. Isto já foi há tantos anos. Isto já foi aqui. Rui Vitória, isto é Rui Vitória ainda. Portanto, vê lá há Sim. quanto tempo é que isto não foi. E de facto, estas coisas do Benfica, da família e disto tudo misturado, isto são sensações muito fortes, não é? Isto são coisas que
ficam para a vida, e que nós vamos partilhando com os nossos pais, os nossos avós e depois com os nossos filhos. A minha filha hoje andava aqui com um cachecol do Benfica embrulhada à cintura, portanto estas coisas estão todas embrulhadas, e se calhar por isso é que este é um sentimento tão forte também, porque se fosse só desporto pelo desporto, eu consigo ver um jogo dos Lakers, gosto dos Lakers, mas não é a mesma coisa. Não, Não é a mesma é coisa. engraçado o que estás a dizer, porque a ligação, aquilo que eu recordo de ver o Benfica, tipo, quando era mais miúdo, não é? Digamos assim, não era essa situação de chegar, ir ao estádio, ver o jogo e ir embora. Não, era muito mais do que isso. Nós, benfiquistas do Norte, principalmente, compramos os bolinhos de bacalhau, compramos os panados, levamos a Ainda cerveja. hoje isso acontece, menos, muito menos, mas ainda hoje isso acontece, porque junto aos autocarros onde eles estacionam ali na parte dos Altos Moinhos, eu vejo sempre malta, chega 4 ou 5 dentro de um carro, abrem a mala e depois estão ali com a pumba, a beber e a comer, e só depois é que vão para a bola. Exatamente, nós, malta que é a Lisboa, ver o Benfica, normalmente a malta do Norte tem sempre esse costume de levar farnel. Nós dizemos que é o farnel. Também para poupar um Que- bocadinho de dinheiro, não é? Se Também, calhar. mas também já é tradição, sabes? Não é só poupar dinheiro, porque podíamos ir à relote, também não é por aí, e vamos à relote, que já aconteceu de ter contigo às relotes dos Altos Moinhos, não é por aí, mas é aquela. Eu acho que isso nos traz memórias boas. Certo, Sabes, eu acho que isso se perdeu um bocadinho no tempo. Eu tenho saudades de certo. quando era Não, mais isso é uma novo. tradição como eu ir às relotes ter com os meus amigos. Isso é uma tradição tão bonita como essa, porque faz parte do jogo, isso faz parte do jogo. Né? Exatamente. Olha, o Quando meu tu pai não tens contava. isso, sentes-te, epá, isto hoje não foi a mesma coisa. Sabes que o meu pai, contou-nos, quando foi à bola em 88, ver o Benfica Porto ao Estado da Luz, que tinha então muitas barraquinhas de comes e bebes, de coratos, e ele achou aquilo o máximo. Aquilo parecia quase uma feira popular. Ele, quando foi connosco agora desta vez, ele disse: Epá, isto não é como na altura, isto não tem nada a ver, já não há aquelas barracas de comes e bebes. Fez-lhe um bocadinho de confusão essa diferença de 88 no antigo Estado da Luz para Sim. 2018, neste Agora há caso. muitas. Quer dizer, elas estão todas um bocadinho afastadas do estádio. Eu já pensei sobre isso várias vezes, sabes? Porque eu comecei a ir à bola primeiro com o meu pai no final dos anos 80, mas eu não tenho memória nenhuma como é que eram essas coisas. Eu nem sequer me lembro de ver relotes, coisas assim. Eu lembro-me de ver bancas com muitos cascóis e muitas bandeiras. Aquilo era lindíssimo porque depois as bandeiras estavam todas na parte de cima e os cascóis pendurados e as bandeiras ficavam todas ao vento. Aquilo era uma imagem bonita, linda. Depois havia bandeiras grandes e pequenas, e umas vermelhas e brancas, outras todas vermelhas. E essa imagem fica-me gravada na cabeça, mas eu não tenho memória nenhuma de se havia relotes, se não havia relotes. Eu Oh, não Nuno, me ele não lembro, fala em não me lembro. relotes, ele fala olha, sabes como é nas festas populares? Umas barracas, digamos Certo. assim, E as de pessoas comes e bebes. montavam as barracas, é isso? Ou era dentro do Foi- clube, sabes? não faço ideia, eu acho que eram as pessoas que montavam. Por aquilo que ele explicou, eu acho que eram as Mas se pessoas calhar que na altura montavam. ainda não havia relotes, não sei. É essa a ideia que ele nos passa das festas populares, vá. Aquelas tendas. Era isso que ele dizia que estava à volta do estádio, ali à entrada do estádio, dizia ele que vinha a pé, que na altura o autocarro ficou a caminho do estado da Balada em plena, ai, como é que se chama, segunda Segunda circular. circular. As pessoas antigamente Ah, atravessavam a segunda circular a pé, aquilo era ele incrível. disse que vinha a pé, que veio a pé, que o autocarro na altura ficou aí já virado para o norte, e que veio a pé, e então a partir de uma certa altura, a caminho do estádio, era só essas barracas de comes e bebes, e as pessoas a comer ali na rua, digamos assim, Uhum. e ele achou aquilo fantástico. E então, quando fomos lá agora, quando regressámos em 2018 com ele diz: isto não tem nada a ver com aquilo que era no meu tempo. E perdeu um bocadinho aquela magia, Para magia da o. ideia que ele tinha na altura. Mas essa é uma conversa que nós já tivemos muitas vezes, não é? Não necessariamente estas das barraquinhas versus relotes versus a fan zone, mas a evolução das coisas, a modernização, que em muitas coisas é absolutamente fantástico e traz mais conforto e os estádios são melhores e são cobertos, mas por outro Claro, lado perde-se um bocadinho assim essa tal magia que tu estás a falar também, não é? Um, as novas gerações e há depois se calhar acontece aqui um bocadinho um choque de gerações porque quem não viveu isto não sente falta de nada, claro. não sente saudade, não fica com nostalgia quando chega ali à zona do estádio. Um, mas quem viveu os dois mundos, o estádio antigo, o estádio novo, e que as coisas eram diferentes de facto,
apesar de eu não me lembrar dessa parte, mas lembro-me de ir muito mais cedo para o estádio. Eu entrava cedíssimo no estádio e o estádio estava muito bem composto para aí meia hora, 45 minutos antes do jogo começar. Lembro-me de os jogos eram quase todos à tarde. Portanto, só essa imagem dos equipamentos do Benfica com a luz do sol e com aquela relva ali viva, porque estávamos a jogar com a luz natural no estádio todo aberto e gigante, e aquele contraste do cimento com a relva, eu tenho essas imagens gravadas na minha cabeça e poucas vezes vivi isso no novo estádio. Normalmente acontece naqueles últimos jogos, quando o Benfica é a última jornada, o Benfica vai ser campeão, o jogo é sempre à tarde, com o estádio todo vermelho, lindíssimo. Esses momentos recordam-me um bocadinho essas alturas. Mas antigamente era quase sempre assim. E eu acho que isto também é da idade, sabes? E tu e eu temos mais ou menos a mesma idade, e o teu pai então é mais velho. Começamos a ficar um bocadinho nostálgicos, começamos a ver o tempo a passar e começamos a ficar nostálgicos e a ter saudades de momentos em que nós éramos felizes e em que éramos mais novos. Pois, provavelmente será isso. Provavelmente será isso. Olha, como é que aparece aqui o. Eu sei, mas eu se calhar passo a bola a ti, que é para tu falaste também. Como é que aparece o antigo, o Benfica FM original, aqui no meio desta história toda? Lembras-te? Lembro perfeitamente. Ah, o meu irmão começou a acompanhar-vos, começou a ouvir e Já depois do diagnóstico ou antes? já depois. Já depois. Eu diria que ele começou a ouvir para em 2019. E falou comigo uma vez que eu fui visitar, normalmente ao domingo íamos sempre visitar para estar um bocadinho junto dele. E ele disse-me: Olha, tens de acompanhar, desculpa o termo, tens de acompanhar estes gajos. Eu estou Estes sempre a gajos usar são um isso. espetáculo. Estes gajos são um espetáculo. Tens de acompanhar, que é muito porreiro e tal. Olha, comecei a acompanhar até que houve um dia em que estava, e eu nunca vejo, ou dificilmente via em direto. Eu ouvia normalmente enquanto trabalhava, no dia seguinte, e ouço-vos a falar na situação de um rapaz do qual a namorada contactou-vos, neste caso a Carolina, contactou-vos acerca de uma pessoa que estava doente e que vos acompanhava, pronto, para vocês darem uma palavrinha de conforto, para ele ficar, digamos, mais feliz. E eu fiquei muito parvo a ouvir aquilo, porque eu não contava com aquilo. Mas eles não te disseram, tu não Não, sabias. nada, não sabia. E eu liguei logo de seguida para a Carolina. Eu disse: Carolina, opá, olha, aconteceu isto. Diz ela: Fui eu. E ela contou-me: Fui eu. Olha, eu acho que mandou-vos um e-mail, penso eu. Foi uma mensagem no Facebook, acho eu, ou no Instagram, já não me lembro. Mandei então uma mensagem, contei o que se passava. Eu fiquei muito admirado. Entretanto, ele foi entrando em contato convosco e eu também. Chegamos a convidar-vos, inclusive, num Porto Benfica, se vocês viessem cá em cima ao norte, de fazer-lhe uma visita. Até que ele já estava, na altura, estava no hospital e a Carolina tirou-lhe uma fotografia, tiraram os dois uma fotografia, imprimiu e pediu-me, quando eu fosse a Lisboa a ver um jogo do Benfica, para vos entregar essa foto, para vocês ficarem com essa recordação. Sim, ainda tenho essa foto. E assim foi. No Benfica Inter ou Benfica Bruges, já não me recordo, foi para a Champions, acho eu. Isso já não me lembro, mas lembro-me de não ter querido abrir o envelope até chegar a casa. Exatamente. E eu entreguei. Aliás, Porque já sabia que aquilo não ia ser fácil. Porque lá está, eu digo sempre que é engraçado, mas isto não tem piada nenhuma. Mas como é que se cria aquelas ligações destas a pessoas que não se conhece de lado nenhum? Pá? Isto é estranho, pá. É estranho e bonito ao mesmo tempo, não é? E há aqui um elo no meio disto tudo, que é o Benfica. Claro que obviamente a empatia de nos pormos dos sapatos dos outros e imaginar como é que como é que será estar no meio daquela situação, obviamente que sim. Mas depois esta coisa também é um dos nossos, percebes? claro, claro. E eu lembro-me bem de ter lido a mensagem da Carolina e ter dito logo, pá, porra, estamos dentro. E epá, achas que o Benfica, eu já não estou a falar do nosso programa, porque o nosso programa, pronto, se calhar ajudava a passar um bocadinho de tempo, mas achas que o Benfica acabava e vir os jogos e falar contigo e se calhar com outros amigos, achas que isso ajudava um bocadinho a normalizar um bocadinho a situação toda e que o distraía um bocadinho daquilo que o estava a afetar? Olha, ele nesse aspecto escondia bem.
E eu sempre que falava com ele, olha, primeiro, sempre que falava com ele, a nossa conversa ia dar ao Benfica. Eu sempre que chegava lá para o visitar, a conversa já sei, era sobre o último jogo que o Benfica tinha feito. E ele conseguia esconder muito bem os sentimentos que tinha sobre a doença. E eu, por exemplo, nunca o via chorar por causa da doença. A minha mãe já. A minha mãe chegou a ver isso, essa situação, e ele a cair na realidade do que lhe estava a acontecer. Sempre que eu lá ia visitá-lo, e ele nunca, 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 nunca tocava nesse assunto. Ele disfarçava sempre e falávamos de outras coisas. Normalmente ia parar sempre ao futebol, ia parar sempre ao Benfica. Dizer-te só uma coisa, para tu veres como o Benfica era a alegria que ele tinha. Além das conversas que ia sempre dar ao Benfica, eu recordo-me do ano do Laje, e ele já estava fisicamente bastante debilitado, mas ele pediu à Carolina: mete-me no carro e vamos buzinar. Nele, da altura, foi para a beira da casa do Benfica de Hermesinde, encontrámos-nos lá, e ele fez questão que a Carolina pegasse no carro, conduzisse, fosse levá-lo por meio da multidão a buzinar. E há aí um detalhe que tu ainda não contaste. Que a Carolina nem sequer é benfiquista, segundo eu sei, não é? Não, é portista. Portanto, Toda a gente tem é defeitos. mesmo amor, não é? É mesmo amor. A Carolina, deixa-me aproveitar já agora que estamos aqui a falar. Eu penso que ela, se calhar, um dia vai ouvir isto. Eu já o disse pessoalmente no dia do funeral e volto a dizer e direi a vida toda. Serei eternamente grato à Carolina por tudo o que ela fez por ele. Ela esteve com ele, infelizmente, até ao último momento. Portanto, eu serei eternamente grato a tudo o que ela fez por ele. Portanto, aquilo era amor. E eu percebi, aquilo era amor. Claro, esta situação que estás a contar é uma situação engraçada. A Carolina era portista, mas não era portista doente. Atenção, nem era antibenfiquista. Claramente, não é? Mas Claramente. não era, mas ela fazia tudo por ele. Não, e se calhar também, acima de tudo, tem aquela inteligência emocional de perceber que aquilo lhe fazia bem e que o distraía, não é? Sim, 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 sim. Olha, lembro-me também, ele aí já estava bastante debilitado no jogo do Paris Saint-Germain Benfica, em que quando o João Mário marca o gol de penalti, Há um eu igual, olho para sim. a cara dele, e ele, sim, um igual, em Paris, em Paris. O sorriso que ele fez, porque ele, pronto, ele depois chegou a uma altura que já não conseguia mexer nem os braços, nem as pernas. Eu, quando olho para a cara dele, o sorriso que ele faz para mim, opa, aquilo foi delicioso. Aquilo foi delicioso. A alegria que ele estava naquele momento, aí pronto, já estava bastante debilitado. O Benfica era uma alegria. Era, se calhar, Bom, das poucas alegrias que ele conseguia ter naquela altura. nem sempre é alegria, infelizmente. Felizmente, essa foi uma boa fase, né? Essa foi uma boa fase. Portanto, Sim. felizmente, mas como nós sabemos, o Benfica não é só alegria, mas isso também faz parte da viagem, não é? Aliás, se calhar é um bocado como a vida. E por falar nisso, como é que foi? Como é que foi lidar com a notícia que o teu irmão tinha uma doença muito grave? Como é que tu e a tua família, uh, como é que isso mudou as vossas vidas, não é? Olha, eu vou dizer uma coisa, foi um choque. Bruno, uma coisa, Mas, se há alguma coisa que tu não quiseres falar, diz-me, não, não, não há não, problema eu nenhum. estou à vontade para falar disto. Sabes que às vezes até faz bem. Às vezes até faz bem libertar um bocadinho isto. Olha, lembro perfeitamente, nós estávamos de férias em Portimão, na altura, e eu sabia que ele ia ao médico aqui ao Porto, que é Perlada, que é por causa dos ossos, porque ele queixava-se constantemente da coluna. E nessa semana eu liguei, perguntei-lhe, ele disse: eu vou ao médico, não te preocupes, está tudo bem. Entretanto, a seguir Ele tinha essa quantos anos nessa situação, altura? Se te lembras? 28, penso eu, ou 29. Ele faleceu com 33. Não, desculpa, 32, ia fazer 33. Ah, eu ligo à minha mãe e noto no discurso dela que havia alguma coisa que não estava bem. Não era um discurso, ela não era direta. Mas está tudo bem? E ela: mais ou menos. Mas o que é que o médico disse? Depois falámos. São coisas que acontecem da cabeça. Olha, uma confusão que eu não percebi nada. E eu percebi que alguma coisa não estava bem. No sábado em que viemos embora, a primeira coisa que eu fiz foi vir logo direto à casa dos meus pais. Eu sabia que ele estava lá. Aliás, ele na altura ainda morava com os meus pais.
Eu cheguei lá e para o meu espanto, eles estavam a chegar de Fátima, sem me dizerem nada. Os meus pais, mas a minha mãe é bastante religiosa, estavam a chegar de Fátima. E eu fiquei muito parvo. Mas vós fostes a Fátima hoje porquê? Não me disseste nada. E então mandaram-me entrar para dentro de casa, que queriam conversar comigo. E pronto, foi aí que. E ele contou, foi ele que contou. Ele contou aquilo de uma forma muito fria. Recordo-me perfeitamente, de uma forma muito fria. Até disse-me: sabes que esta doença, já me disseram que a pessoa dura no máximo 2 anos. Olha, aquilo eu não sei explicar. Que é uma sensação de um vazio, cai-nos tudo. Cai-nos tudo. Sabes o que é? Parece que de repente o mundo congela e nós queremos acordar e pensar que aquilo que ele acabou de dizer que é mentira. Foi uma sensação muito, muito, muito má. Mas vou-te ser sincero, foi a sensação naquele dia. Porque depois, nos tempos a seguir, a evolução não foi logo muito rápida. Ou seja, A vida nós, continua, não é? Pois, a a vida vida foi andando. continuou e nós, de forma, se calhar inocente, acreditámos que se calhar aquilo era uma doença que ia durar muitos anos, que a coisa não ia acontecer logo de momento, opá, que ia haver um milagre qualquer. As pessoas agarram-se a tudo, não vale a pena sermos hipócritas. Uma pessoa tenta agarrar-se a tudo que é possível e às vezes impossível. Mas foi um choque enorme. Enorme. Nós, depois de quando ele me contou qual era a doença, pá, foi tudo um choque, foi tudo um choque. Nós vivemos um bocadinho. Claro que nós, parece que estou aqui a falar por toda a gente, estou só a falar por mim. E à medida que vou ficando mais velho, vou pensando nisso. Parece que vivemos sempre assim, como se o tempo fosse infinito, né? Como se nós e aqueles que gostamos e tudo isto estivesse cá para sempre. E às vezes esquecemos. E isto aplica-se também um bocadinho ao Benfica, porque eu acho que estas coisas acabam por estar muito misturadas, como sempre, porque às vezes esquecemos de apreciar os pequenos momentos. Por exemplo, lembro-me sempre de. E agora parece tonto estar a falar de futebol, mas acho que se vai perceber o exemplo. Nós vamos a 2 finais europeias consecutivas e perdemos as 2 finais e toda a gente fala daquilo como um fiasco e tristeza, mas já todos nos esquecemos dos momentos incríveis até chegar lá, não é? Mesmo. O jogo contra o Fenerbahçe, por exemplo. Epá, Foi uma loucura. o jogo em Turim, eu sei que agora parece tonto misturar futebol com isto, mas eu acho que estas coisas estão todas misturadas na maneira como nós vivemos a vida, não é? Nós damos todos por garantido porque estamos cá todos um dia, até ao dia que não estamos, e depois olha, não é? Oh, não, deixa-me te contar uma coisa. Eu há bocado disse-te que nunca ouvi a chorar por causa da doença, mas ouvi-o a chorar por causa do Benfica. Eu vou-te contar, De da alegria, final, espero eu. não, infelizmente de tristeza, na final contra o Chelsea. A final da Liga Europa com o Chelsea, eu não estava cá. Eu nesse dia estava em Lourdes, estava em França, a ver o jogo, e no final, como é costume, liguei à minha mãe e pedi para falar um bocadinho com ele. Ele estava a chorar como um desalmado, porque um dos vizinhos nossos estava a deitar foguetes Pois. de alegria. Pronto, nós também temos essa situação, tínhamos um vizinho que estava a deitar foguetes e ele estava completamente de rastos. Portanto, eu disse há um bocado que nunca ouvia chorar por causa da doença, mas ouvi-o a chorar por causa do Benfica. Isso é incrível. Há coisas que não. Pá, o Benfica tem obviamente muitos adeptos e tem mais de 400 mil sócios. A minha filha, o sócio 400. Agora vai haver uma renumeração, portanto isto vai baixar significativamente, mas somos muitos, somos mais que as mães. Mas eu digo sempre que nós somos muitos, mas não somos aqueles milhões que se fala. Ou seja, aquela malta assim doente como nós, como era o Nelson, como eu sou, como és tu, e provavelmente como a malta que está a ouvir isto, e se calhar até a malta de outros clubes que também eu sei que alguns ouvem. Não há assim tantos que quase que metem os clubes deles debaixo da pele, não é?
ou junto ao coração. Não há malta que pronto, gosta disto e quando o clube ganha vai festejar e tem cascóis e tem uma camisola e tal, mas não perdem noites, não choram por causa do porque o clube perdeu, não. E é muito difícil explicar como é que se chega a este ponto de sentir isto de forma tão intensa. É uma pessoa que não o sente, né? Porque pá, este gajo estão a falar de futebol e estão aqui a chorar, parecem todos parvos, malucos. Há coisas muito mais importantes na vida. Quantas vezes é que eu já ouvi isso? Sim. Eu sofri imenso com isso quando era mais novo, porque eu sempre fui conhecido como o maluco do Benfica. Parecia que eu não tinha mais interesses, que eu não tinha mais nenhum assunto para falar. As pessoas só queriam vir falar comigo sobre o Benfica e isso acabou por me deixar assim um bocadinho de pé atrás. Eu até evitava falar sobre o Benfica ainda hoje o faço, no trabalho não falo, em grupos de pessoas que eu não conheço não falo, mas claro que eu ponho malta como tu e como os outros nas relotes e não paro de falar no Benfica porque estas coisas não se consegue explicar e se tu pensares nisto realmente isto é irracional, isto é completamente irracional. Completamente. Como é que se vai explicar uma coisa destas? Como é que se vai explicar que o teu irmão não ou não chora tanto pela situação em que está, mas pelo Benfica chora que não desalmado? Como é que tu explicas isto a uma pessoa Exatamente. racional que não quer saber nada disto? É muito difícil, se não é impossível, não é? Nuno, e outra coisa que ele era um bocadinho como tu, então. Por exemplo, nós íamos para a aldeia, nós temos família em Foscoa, nós íamos para a aldeia e ele, depois quando tirou a carta, ia a conduzir, o meu pai ia ao lado e a minha mãe ia atrás, e ele ia a cantar músicas do Benfica. Quando chegávamos à aldeia, o meu pai era assim: já estou fartinho de o ouvir. Foi o caminho todo a cantar músicas do Benfica. Era o divertimento dele. E ele ia pelo caminho durante 2 horas e tal a cantar músicas do Benfica. Isto era ele. Isto era ele. E ele teve a sorte de poder partilhar isso com um irmão mais velho, mas mais ou menos da mesma idade. Eu não sou filho único, mas tinha uma diferença muito grande para o meu irmão e não vivi, não cresci com ele. Portanto, ele já nasceu quando eu tinha 15 anos, portanto, e depois eram pais separados e pronto, aquela história clássica. Portanto, ele não cresceu comigo e nem sequer gosta de futebol, nem sequer sei se tem clube, e portanto eu não partilhava isso com ninguém. Quando o meu pai deixou de se chateou com o Benfica por qualquer motivo, e eu nunca pensei que isso pudesse acontecer, e isso assusta-me porque o meu pai era absolutamente doente do Benfica e de um dia para o outro deixou de ir ao estádio e via os jogos todos e vivia a coisa, mas notava-se que aquilo era ali uma coisa que o incomodava, e eu sei que isso pode acontecer e eu tenho muito receio que isso também me aconteça a mim. Se calhar é o melhor que me acontece, porque para ver se eu me dedico a outra coisa, para a minha vida começa a ficar um bocadinho mais variada, não sei, mas estas coisas isto acontece, não é? Às vezes isto é tão intenso que já não dá mais para lidar. Há pessoas que simplesmente se afastam e depois isto, em vez de uma paixão, passa a ser uma mágoa. Eu sinto muitos benfiquistas hoje em dia vivem o clube mais com mágoa do que propriamente com paixão e com orgulho, e isso deixa-me triste, né? Mas isso tem a ver com aquilo que é o contexto do nosso clube atual, né? Eu ia dizer isso, Nuno. É assim, os resultados ajudam. Pronto. Porque assim, no dia em que nós começamos a ganhar, toda a gente vai voltar a estar feliz. Os resultados é o fundamental. Mas depois também todo o resto. Tudo o que aconteceu, as eleições, esta divisão que acabou por existir no nosso clube, com as eleições, não é? Com os candidatos. Pá, tudo isto traz este tal sentimento que tu falaste ainda agora. Agora, a partir do momento em que a bolinha começar a entrar, em que começamos a ser campeões novamente, em que um dia, e eu sonho com esse dia, não vou ser hipócrita, um dia uma pessoa vai levantar a terceira, a de orelhas, como eu costumo chamar, um dia eu tenho que ver essa taça ser levantada. A partir daí, não esquece, todos vamos estar novamente unidos, todos vamos estar juntos. Sim, isso já se sabe. Vai ser a loucura, vai ser a loucura. Agora, temos que ganhar novamente. Isso é que é fundamental. Temos que ganhar. Se não ganharmos. Olha, o que é que, voltando um bocadinho atrás, que eu se calhar desencarrilei, bom, vocês já perceberam, um bocadinho a conversa. O que é que mudou na vossa vida, no cotidiano, depois de saberem disto? As coisas obrigatoriamente passaram a ser diferentes, não é? Claro. Olha, logo a primeira situação foi, ele disse ao meu pai que
queria viver com a namorada. Portanto, ele vivia em casa dos meus pais. A primeira coisa foi logo, ele foi viver com a namorada, porque sentiu que precisava desse espaço. Eles pronto, já dormiam juntos de vez em quando, mas quis ter esse espaço para ter essa experiência, digamos assim. Só que depois começamos a perceber que aquilo, principalmente a primeira parte foi as pernas, foi os pés, as pernas, começou a ficar degradado, começou a ter cada vez mais dificuldades, até que os meus pais resolveram, por baixo de casa deles, onde era uma garagem, transformar numa casa para ele, que desse para ele viver. Com algumas condições, pessoas com cadeiras de rodas, etc. Portanto, ele após viver então com a Carolina numa casa fora, vieram viver para ali os dois. Mais tarde começou a ter dificuldades motoras na parte dos braços, das mãos, e aí a minha mãe tinha que ir lá a casa onde morava, na parte de baixo, ir virá-lo, que ele não conseguia se virar sozinho, tinha constantemente de virá-lo. Portanto, isto foi cada vez havendo mais dificuldades motoras da parte dele, era preciso haver um acompanhamento. Chegamos ao ponto, a Carolina conseguiu arranjar uma pessoa que tomasse conta dele durante o dia constantemente, e ele, com consciência disto tudo, sim, porque se a parte motora morre, a parte A cabeça ficou boa, mental né? completamente. Ele percebia tudo o que lhe estava a acontecer. E isso às vezes até se calhar acaba por complicar ainda mais a coisa, porque a cabeça quer e o corpo não consegue, né? Exatamente, e ele teve o discernimento de dizer que era preciso arranjar uma clínica de cuidados continuados, e ele fez questão de ir para essa clínica, Para não foi ser onde um ele veio a fardo falecer. para vocês. Exatamente. Para nós e para a Carolina, porque ele, de 5 em 5 minutos, e ele pedia apoio para lhe coçarem a cara, para lhe coçar a orelha, para o virar, para coçar o pé, seja o que for, o que fosse. Portanto, ele teve essa consciência e pediu para ir para uma clínica, e ele veio a falecer nessa clínica na Póvoa de Varzim, uma clínica que fazia esse tipo de cuidados continuados. Portanto, foi ele que pediu para ter essa solução. Só uma situação engraçada, que não tem graça nenhuma, mas como tu dizes, é Exato, engraçado. já temos os dois na mesma, sim. Estou-te a copiar. O que é que aconteceu? E ele falava comigo através de computador. E tu dizes, mas se ele não conseguia, portanto, mexer os membros superiores, como é que ele falava contigo? Com os olhos. Foi uma coisa que eu aprendi com ele, fiquei parvo. Portanto, hoje em dia ele conseguia, através do olho, ao pescar o olho, em cima de uma tecla, digamos assim, que lhe aparecia no monitor, ele escrevia. E ele falava comigo assim: a última vez que falámos foi no dia do Inter Benfica, do Benfica Inter, digamos, foi do Benfica Inter, em que eu fui a Lisboa, e foi a última vez que ele me disse alguma coisa. Ele, a partir daí, não disse mais nada, porque infelizmente foi na última semana, e ele depois começou a já não conseguir fazer mais nada. Mas ele escrevia com os olhos. Foi uma coisa notável, eu A não capacidade conhecia. de adaptação dos seres humanos é incrível. Exatamente. E isto é difícil falar. Bom, eu já sabia que este programa ia ser difícil. Depois disto tudo, achas que, obviamente, que a tua vida e a Carolina e o resto da tua família toda mudou, obviamente. Mas achas que isto tudo mudou a forma como vives a tua vida e até o Benfica atualmente? Nem que seja por. Se quando acontece alguma coisa feliz, tu te lembrares? Olha, ainda bem que estás a falar nisso. Eu posso dizer que o dia mais agridoce que eu tive com o Benfica foi no último título. Porque o Benfica foi campeão em maio, na altura do Roger Schmidt. Ele tinha falecido no dia 17 de abril. Portanto,
E eu estava super feliz a ver o jogo, estava tudo contente, sabia que íamos ser campeões, 3-0, já não havia nada a fazer. Fui buscar o cascol, vesti a camisola, estava super feliz. Até que, no momento em que o quarto apita, eu tive um sentimento, acho que foi o sentimento mais estranho que tive até hoje. Eu desatei a chorar como um desalmado. Aliás, tanto é que os meus filhos vieram ter comigo e foram chamar a minha esposa. Desculpa, agora tu estavas no estádio ou estavas a ver Não, na não, eu televisão? estava em casa. Eu estava a ver a televisão em casa e naquele momento eu desato, chorei, chorei. Eu não chorei, mas chorei e eu já não me lembro de chorar tanto. Chorei, chorei, chorei. Os meus filhos foram chamar a minha mulher, porque é que ele. Ai, o pai está a chorar, anda cá a ver, o pai está a chorar. E ele lá disse: saiam daqui, vocês um dia vão perceber. E pronto, ela abraçou-se a mim, e tivemos ali, pai, sei lá, 2 minutos em que eu chorei, 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 agarrada a ela. Acabei de chorar e disse: pronto, ok, vamos para Paredes festejar. Ah, Mas, lá para o Marquês do Norte, né? certo, certo, aliás, a última vez que eu lembro-me, a última vez não, que ele foi, a última vez foi no Lage, mas eu corri Vitória e ele foi comigo festejar para Paredes. No 35, olha, foi no 35, nós fomos todos para Paredes festejar. Para a rotunda do Marquês do Norte. Aquilo é muito giro, é muito giro. Portanto, eu nesse dia, como deves imaginar, eu nunca tive um sentimento igual, que foi eu consegui misturar a alegria que eu estava a sentir naquele momento com uma tristeza, com um peso que eu nunca tinha sentido como naquele momento. E aliás, fiz questão de dias depois ir ao cemitério. Pá, cada um acredita no que acredita, e eu tenho algumas dificuldades, mas vou lá e falo com ele. Não sei se ele me ouve ou não, mas falo com ele. Vamos fazer aqui uma pausa, pausa técnica. Trouxe-me aqui uma coisa para o olho. Ok. Ah, Deixa-me só dizer porque diz, continua, Bruno. a falta. Eu naquele momento senti, é evidente, a falta dele, não é? De festejar com ele, porque é que ele não estava ali comigo. E eu recordo-me que o Tetra, no dia do Tetra, nós temos uma fotografia, os dois juntos, perto da casa do Benfica de Irmesinde, os dois assim, a festejar com 4 dedinhos. Ainda tenho essa foto comigo. Portanto, eu naquele momento senti que me faltava algo, não é? Que Uhum. estava ali a faltar algo. Mas pronto, Olha, foi. que memória do teu irmão gostavas de preservar? Pode ser uma memória qualquer relacionada com o Benfica ou não, né? Olha, eu disse-te há um bocado, aquele sorriso dele no golo do Benfica com o Paris Saint-Germain, que eu te estava a contar no golo de João Mário, aquele sorriso De que penalti, só não eu é? sabia Tu não fazer. te lembras? Foi de Sim, penalti. É. foi de penalti. Mas aquele sorriso dele, opá, ficou-me, ficou-me. Ele era uma pessoa, ele sorria muito. Ele sorria com facilidade. Ele era um miúdo alegre, aliás, ele era um miúdo alegre, engraçado e fazia algumas asneiradas que os colegas depois chegaram a contar. Ele gostava, era daqueles que gostava de fazer a asneirinha. E ele sorria com muita facilidade, portanto, aquele sorriso dele no gol de João Mário, acho que é esse sorriso que eu quero guardar para sempre. Se ele estivesse aqui hoje, que mensagem é que achas que ele gostava de deixar aos benfiquistas, à família e aos amigos? Ui, agora que me apanhaste. Isto é Olha, pior eu que acho. como é que se chama aquele programa da SIC do Daniel Coisa? Sim, eu sei qual é que Do estás a alta falar. definição, não? Isto é pior Alta que alta definição. definição. Sei lá, acho que, olha, vivam com alegria, porque isto não dura para sempre. Ahm, ele seguia um bocadinho aquela lógica gostava de amar. Ele era muito benfiquista, do benfiquismo, do amar o Benfica e não de testar os outros. Portanto, amem-se, tolerem-se, continuem a amar o Benfica, e sejam felizes. Eu lembro de uma peripécia que ele me contou. Eu não fui nesse dia com ele. Ele foi ao Estádio da Luz ver um Benfica Porto sozinho. E ele foi com uma mochila, com uma garrafa de água, não levava mais nada. E no comboio sentou-se com um casal com um filho, e passado um bocado,
meteram conversa com ele, de onde és, de onde não és, olha, anda cá, comes aqui connosco, então partilharam um farmel com ele, foram todo o caminho com ele, ficaram a adorá-lo, portanto, esta alegria que ele trazia às pessoas e que ao mesmo tempo, e tu falaste bem que as coisas são cruzadas, que o Benfica nos traz neste caso, com o dia em que ele foi passar a Lisboa, tudo isto é amor, tudo isto é alegria. Portanto, não vale a pena estarmos aqui a odiar-nos ou odiar os outros. Acho que a parte mais simples disto tudo é continuamos a amar, que isso é que é o bonito disto tudo. Eu não tenho aqui mais perguntas mas eu não sei se tu se estas acho que toda a gente isto acontece, toda a gente passa por isto. Nós vamos ficando mais velhos, vamos perdendo os nossos familiares, os nossos amigos, e portanto isto faz parte da vida, não é? Portanto, não há aqui nada de novo, não há aqui nada que ninguém não saiba. Obviamente os mais novos, espero eu, normalmente não passam tanto por isto, mas chegas aqui aos 30 e muitos 40 e as pessoas que tu gostas começam a fugir. E o pior, eu não sei se fica sempre primeiro é uma tristeza, depois fica uma saudade boa, mas o pior é a ausência, é aquelas coisas que tu estás habituado e depois sentes falta. Parece que fica um vazio, não é? Eu digo sempre isto às vezes. O Benfica tinha assim um resultado bom e eu ia aos jogos, na altura que eu ia aos jogos todos fora, o Benfica ganha. Olhava lá e o meu pai sabia que eu estava lá, pegava logo no telefone e ligava-me. Tipo, às vezes ainda há assim esse reflexo de pegar no telefone e ligar a uma pessoa que já não está cá. Não sei se para ti também é um bocadinho assim, não é? Aquelas coisas tu estavas habituado a falar e a brincar com o teu irmão e ele já não está cá. Aconteceu isso, chegou a acontecer isso. Nesses momentos, olha, posso-te dizer que ainda agora o jogo com o Real Madrid, o gol do Turbino, e eu festejei que nem um louco. Eu festejei que nem um louco e a minha filha ficou aqui a olhar para mim. E a primeira coisa que pensei foi: eu tenho que ir visitá-lo nos próximos dias. E fiz questão. O jogo foi na quarta-feira e logo no sábado eu fui ao cemitério conversar um bocadinho com ele e contar-lhe do gol do Turbino. Portanto, foi a primeira coisa que me Ele gostou de ocorreu. saber, de certeza. Claro que é assim. Depois há aqui uma situação que às vezes me deixa um bocadinho triste, porque há uma pessoa que também fala logo comigo no fim destes jogos, que é a minha mãe. E a minha mãe, coitada, ela não me faz por mal, mas faz questão de, nesses momentos, falar-me logo nele. Epá, eu sei que ela não faz por mal, mas é uma coisa que me entristece tanto quando ela me Pois. fala nisso. Mas eu mudo a conversa e tal, mas depois entre. O tempo, desculpa, o tempo também vai ajudando a sarar a coisa, não é? Sim. A tristeza depois transforma-se noutra coisa. Pelo menos comigo tem sido um bocadinho essa a minha experiência. É saudade. Saudade. É saudade. Sim. Ausência. Sim. Isto também acontece muito, pelo menos a mim. Eu não sei se acontece às outras pessoas. E até acontece até com o fim de relacionamentos amorosos e por aí fora. Casamentos nunca tive, que eu nunca fui casado, mas namoros e por aí fora. Que no início fica aquela raiva, aquela coisa, aquela frustração, depende de como as coisas acabarem, mas normalmente as coisas não acabam muito bem, né? Mas passado uns meses e uns anos, quando tu pensas nisso, as memórias já não são só memórias más, são memórias também de momentos bonitos em que tu aprendeste alguma coisa, em que tu foste feliz. E não significa que tu queiras voltar àquela situação, mas fica, não é? As coisas ficam. E isto a dor vai se transformando noutra coisa mais bonita. E já não sei o que já não sei o que quer dizer. Isto era suposto. Ora, não era suposto nada. Eu já sabia que isto para mim ia ser horrível, porque no bom sentido, desculpa. Mal escolha de palavras. Horrível no sentido que eu já sabia que ia ficar com cara de ovo. Mas nós já tínhamos falado há algum tempo e eu já queria fazer uma espécie de homenagem ao Nelson, que eu não conhecia de lado nenhum. Essa é a parte mais estranha. A ti ainda te conheci. Com a Carolina falei. Do Nelson vi uns vídeos que a Carolina ia enviando, mas não, é estranho, porque cria-se uma ligação com pessoas que não se conhecem de lado nenhum por causa do Benfica. Lá está, isto é aquela loucura.
Mas eu sabia que queria fazer uma homenagem qualquer. E nós já tínhamos falado, eu até queria fazer uma coisa mais complexa, mas depois eu às vezes atiro-me assim para projetos que depois não tenho tempo ou não tenho talento para os levar até ao fim e acabo por não deixá-los numa gaveta a marinar um bocadinho. Mas fico feliz de ter partilhado isto aqui contigo. E porque eu acho que as pessoas também. Eu gostava que as pessoas soubessem que foi o Nelson. E é isso. Ok, eu agradeço-te muito essa oportunidade de falar aqui um bocadinho dele. Não deixa-me só partilhar aqui uma história. Conta. O primeiro jogo que ele viu ao vivo foi comigo e com um primo nosso, um primo chamado Nuno, em que foi em 2004, na altura do Trapattoni. Eu recordo-me que estava com esse primo meu a ver um jogo do Porto Nacional no café e o Nacional estava a perder 2-0 e chegou ao empate com 2 gols em cima da hora. E o meu primo vira-se para mim e disse: "Opá, amanhã vamos a Barcelos, que vamos ser campeões." Sabes aquele sentimento qualquer, pá, não sei, no ano do Trapattoni tivemos ali um sentimento qualquer, nós vamos ser campeões. E então diz ele: "Vamos amanhã a Barcelos." Eu cheguei a casa e disse ao meu irmão: "Olha, prepara-te que amanhã vamos ver o Benfica Barcelos." Ei, o miúdo ficou, miúdo na altura, né? 2004, ele ficou eufórico. Eu nem sei se ele dormiu naquela noite. Ele ficou eufórico. E lá está, eu não quero interromper, mas isso é daquelas coisas que a malta aqui de Lisboa dá como garantida, porque estamos aqui sempre perto do estádio e estamos sempre ali, e para nós já é de 15 minutos estamos lá. Mas para a malta que está mais afastada, isto bate de maneira diferente, não é? Ai, É uma excitação diferente, se calhar. não tenhas dúvidas. Olha, eu lembro que o jogo era tipo às 8, 8 e meia da noite, era 1 e meia da tarde, nós estávamos a caminho de Barcelos. 1 e meia da tarde. Nós deitámos lá na relva, junto ao estádio de Gil Vicente, nós tínhamos que passar o tempo. Mas estávamos ali a viver aquele Isso foi momento do futebol lá anos Benfica. 80. Isso é Foi antigo. naquele dia foi. E então, ele, coitado, não trabalhava na altura, e eu recordo-me que a minha mãe deu-lhe 10 euritos, diz ela: "Pronto, pega lá 10 euritos para o bilhete." Coitado. Chegámos a Barcelos, o bilhete mais barato, 25 euros. E eu disse: "Pronto, não faz mal, eu deixei-me ver que eu tenho aqui dinheiro a mais e eu pago-te o resto do bilhete." Só que azar do caraças, o resto de dinheiro que eu tinha foi direitinho para o bilhete. Nem mais 1 euro. Foi direitinho. O que é que acontece? Queríamos dinheiro para comer, não tínhamos. Mas ele também disse logo: "Não há problema. E eu aguento sem comer até chegarmos a casa. O que interessa é irmos ver o Benfica." Assim foi, olha, nesse dia. Empatámos 1-1, um gol do Simão, mesmo a acabar de livre. Não me lembro desse jogo, engraçado. Isso já foi no novo estádio ou foi no estádio antigo Não, já foi no novo. Já foi no novo. Já foi no novo. Empatámos 1-1 com um gol do Simão, mesmo a acabar. E ele vinha eufórico, o miúdo. Ele vinha eufórico. Ele só dizia: "E agora quando é que vamos ver o próximo?" Porque depois, sabes, aquele bichinho de já fui ver uma vez, agora quero ir ver outra vez. Não, isto é viciante. É viciante, especialmente quando eu acho que há muitas pessoas que infelizmente vêm, ou imaginam uma família de deportistas, há um benfiquista e essa pessoa fica um bocadinho condenada a viver aquilo um bocadinho sozinho, a ver os jogos sozinho, se calhar não ter ninguém com quem falar ou com quem partilhar assim ali ao lado, tem que ir para fóruns, tem que ir para chats, tem que ir para, percebes? E partilhar esta coisa com amigos e com pessoas que gostamos e não é só o jogo, é tudo misturado, e portanto isto são memórias que ficam para sempre. Eu já disse isto aqui e houve pessoas que acharam isto estranhíssimo e algumas até me insultaram depois dos comentários, que era: eu já fui muito feliz com o Benfica apesar de uma derrota, pá. Eu tenho memórias do caraças em derrotas, porque estava lá com os meus amigos, fomos, partilhámos aquilo, sofremos em conjunto, são momentos de camaradagem que ficam, mano, muito para além daquilo que é o jogo, né? Claro. Olha, eu recordo-me de uma derrota do Benfica, em que na altura para mim foi uma alegria ter entrado no estádio, que foi em Braga, em 98, para a Taça de Portugal. O Braga ganhou 2-1, 2 gols de Caroglá. Penso que foi 2 gols de Caroglá. E eu entrei como? Aquilo foi uma confusão danada, estava completamente cheio de benfiquistas, e eu infiltrei-me no meio de um senhor e à porta disse: "Ó senhor, diga que eu sou seu filho." "Ó senhor, diga que eu sou seu filho." E ele agarrou-me pela mão, e aquilo não tinha torniquetes. Opa, se tinha torniquetes, aquilo estava desligado, digamos assim, não era torniquetes como agora, era a moda antiga, os ferros. E o senhor pegou em mim, arrastou, ao mesmo tempo que passa o bilhete ao porteiro, não era no torniquete, era ao porteiro.
Tem que rasgava os bilhetes, não é? Nos E Estados Unidos era exatamente o igual. cantinho, rasgava o cantinho do bilhete, empurrou-me lá para dentro. E eu lá agradeci ao senhor, oh, muito obrigado por dizer que sou seu filho. Portanto, acabou por ser uma alegria para mim, porque foi ver o Benfica ao vivo, apesar de ter sido uma derrota. Como eu te digo, na altura foi uma meia-final. Lembro-me de outro, com o meu pai, que foi uma derrota, mas foi uma alegria também, porque foi no jogo do título do Estádio do Bessa em 93, 94, quando fomos campeões do X-3, a seguir o Benfica é campeão no Bessa. Uhum. É campeão, quer dizer, já era campeão, veio aqui fazer o jogo, mas já era campeão. E o meu pai disse assim: olha, eu não te vou levar a ver o Benfica, porque é muito caro, mas vou-te levar a ver a festa do Benfica. Falava-se assim: vou-te levar a ver a festa. E o que era ver a festa? Era ir para a beira do estádio, ver toda a malta a festejar. E então, ao intervalo, diz assim o meu pai: olha, vamos ali por uma porta a ver se conseguimos entrar. E então aqueles torniquetes à antiga, aquilo estava desligado e ele lá me empurrou lá para dentro, lá entramos os dois. Foi uma alegria, vimos a festa do Benfica na mesma, até o estádio, o campo acabou por ser invadido minutos antes do árbitro apitar, o Benfica ter problemas com isso até. Isso foi em Mas foi Braga? uma alegria. Não, foi no Bessa. Depois o Benfica foi ver castigado, teve que jogar no ano a seguir para Torres Novas, Pois, eu no lembro início nas da primeiras época. jornadas, não é? Foi por causa Pois. desse jogo no Bessa. Porque o árbitro apitou, o pessoal pensava que ele tinha apitado para fim de jogo, ele tinha apitado uma O falta. jogo não chegou a acabar, não é? E o jogo não chegou a acabar, Pois. exatamente. Eu estava lá nesse jogo. Pronto, no final, eu fui para dentro do relvado, com aqueles benfiquistas todos, nós todos a cantar, Benfica, Benfica. Também não havia aquelas músicas como há hoje, nós berrávamos Benfica. E eu lá andava no meio do relvado, com o meu pai todo contente. Portanto, foi uma derrota, mas no fundo foi uma alegria, porque olha, éramos campeões, entrei para ver o jogo, sem contar. Portanto, acabou por ser uma Sim. derrota Não, e doce. partilha-se isso com os amigos e com a família. E isso também conta muito, não é? Claro, obviamente que nós queremos também ganhar, né? Também não, nós queremos ganhar. Nós Sim, ficamos como doentes é que o Benfica não evidente. ganha, como é óbvio, mas eu acho que quem anda ou andou nesta vida de andar atrás do Benfica para a frente e para trás, como eu andei muitos anos, entende o que eu estou a dizer e o que o Bruno também está a dizer. Quem tem vivência só de sofá, não é uma crítica, mas pessoas que moram na Austrália, como é que vem à bola? É difícil, não é? Mas quem tem vivência só de sofá entende perfeitamente que não consiga entender isto. Ou quem vive, infelizmente, porque lá está, por circunstâncias familiares ou da vida, não consegue partilhar o benfiquismo com pessoas à volta, ou à volta é tudo do Porto, ou tudo do Sporting. É mais difícil, não é? Eu entendo. Também é preciso mais força e mais coragem para manter ali a fibra, mas acho que é diferente e acaba por ser diferente. Mas lá está, este viciozinho, este gostinho de ir à bola e estar com os amigos, e isto é das coisas que me deixa mais feliz ainda hoje, Oh, não, apesar desculpa, das ficaste circunstâncias. parado. Desculpa, ficaste parado. Ok, já estou a ouvir outra É, vez. tu já estás ok. Mas está na Consegues altura. ouvir? Estou Ok, a ouvir, está tudo ok. ok. Está na altura de. Estás aqui com um bocadinho de delay, mas não faz mal. Bruno, queres deixar uma mensagem final? Queres deixar Sim, assim um olha, shout-out? antes de fecharmos, deixa-me só aqui dar aqui uma palavrinha, porque nós falámos sobre como eu cheguei a vocês, mas também queria dizer porque conheci pessoas muito boas por causa de vocês. Olha, vou-te dizer, a Magda, o namorado da Magda, o Hugo, Uhum. o Rui, que é um moço que costuma também ir às relotes, que é aqui de Matosinhos. Uhum. Deixa-me só partilhar contigo que há 2 anos atrás fui ver o Benfica Chaves. Eu tenho a minha filha mais velha que joga futebol e a minha esposa naquele fim de semana tinha que ir com ela para um torneio. E o que é que eu fiz? Meti-me num autocarro com esse moço Rui, que eu não conhecia lá de nenhum, foi a Magda que me apresentou. É o Rui E lá grande ou foi o Rui pequenino? pequeno. Ah, ok. Eu não sei qual é Rui, qualquer coisa, desculpa, Rui, Andrade, se não não me me engano. recordo. Rui Andrade, olha, é isso mesmo. Fui ter a Magda que me apresentou, eu não conhecia lá nenhum. Olha, foi a aturar-me durante 3 horas e tal para baixo, fomos às relotes. Olha, gostei de conhecer mais uma pessoa, gostei de conhecer a Magda, o Hugo, o Baquero, conheci lá nas Mas já estás a relotes. estragar tudo. Esse cartão. É bom rapaz, é bom rapaz. Entre outros, que conheci por vossa causa, portanto. Se não tivesse acontecido esta situação, nada disto tinha acontecido, não os tinha conhecido. Portanto, também nisto é bom, esta partilha,
criar amizades por causa desta situação do Benfica. Eu só tenho pena no meio disto tudo. É que tenha acontecido pela forma como aconteceu. Eu preferia que tivesse acontecido porque o meu irmão os tivesse conhecido e tivesse cá e fôssemos todos às relotes. Mas infelizmente não foi assim, mas não sendo assim, fico muito feliz de conhecer pessoas como vocês. Eu tenho a certeza que ele ficou muito feliz também de ter conhecido pessoas como vocês. Vocês chegaram inclusive a mandar lembranças para ele, e a Carolina acabou por me dar algumas, depois do falecimento dele. Servem-te? Diz? Servem-te? Não percebi, desculpa. Se te servem? Algumas sim. Assim, Boa. sim, algumas sim. Um bocadinho. Ele Porque era mais alto lembro-me que eu. foi camisolas e t-shirts, assim, uma coisa, não foi? Sim, sim, Foi. exatamente. Exatamente. Inclusive, deixa-me só dizer que aquela camisola que está ali atrás é dele. Eu fiquei com ela. A camisola da Flying Raids. Uhum. A camisola era dele, a Carolina fez questão de me dar. Foi a camisola com que ele festejou o 35. Não, o 35 não, desculpa, o Tetra. Isso, o Tetra. A Carolina fez questão de me dar. Portanto, eu fiquei com algumas recordações dele. Portanto, tudo isto para te dizer que, no fundo, o que aconteceu trouxe aqui pessoas maravilhosas à nossa vida. Pronto, só é pena ele não estar cá também para partilhar essas pessoas. Só para terminar, uma pessoa que eu não me quero esquecer, que é o Sérgio Ingrácia, assim, não é? Agora está a ir buscar os garotões todos. Este programa já começou, já correu Eu melhor. eu não o conheço pessoalmente, só de ele ter feito a entrevista com ele. Mas eu disse à Magda, eu perguntei à Magda até mais de uma vez: Magda, o Sérgio não vai ao estádio, eu gostava de estar com ele. E ele não tem ido ao estádio, por aquilo que eu sei. Quando eu vou, ele não está lá. Mas eu um dia quero estar com ele, nem que eu tenha que ir lá às churrasqueiras onde ele trabalha, não é? Ou ele é dono, e para lhe dar um abraço. Porque quero dar-me um abraço, porque eu adorei a entrevista que ele na altura fez com ele. Eu nunca mais consegui ouvir a entrevista, mete-me confusão ouvir a voz do meu irmão novamente. Se calhar um dia vou ter coragem disso, neste momento ainda não tenho, mas quero fazer questão de lhe dar um abraço. E eu não desculpa dizer só isto, dar o abraço. Eu gosto muito de dar um abraço às pessoas, porquê? Porque eu acho que hoje em dia acho que falta muito esta situação deste carinho, desta partilha, deste conforto. E eu acho que devemos abraçar mais uns aos outros. Quando sentimos algo pelas pessoas, neste caso um carinho, um obrigado, acho que faz bem darmos um abraço. Portanto, eu quando estiver contigo, na próxima vez nas relotes, faço questão de te dar um abraço. Está bem, está combinado. Bruno, olha, muito obrigado por teres aceitado aqui este desafio, que acho que não deve ser fácil, né? Mas se calhar eu é que fraquejei mais do que tu. Mas fico feliz de ter partilhado isto contigo e também de apresentar o Nelson a mais pessoas e contar a história dele e a vossa, né? E só dizer que gostava de ter conhecido o Nelson pessoalmente. Parece ter um bom benfiquista e uma boa pessoa. E a Carolina, a Carolina é uma mulher de garra, uma mulher. A história dela, quanto mais sabia, mais destroçado ficava, porque realmente é uma força de vontade inacreditável. É preciso ter muito amor por algo ou por alguém para a força que ela teve. E eu nunca, lá está mais uma pessoa que eu nunca conheci, mas que isto é tudo, parece tudo muito estranho, mas é verdade, isto é 100% genuíno. E eu penso muitas vezes, algumas vezes, também não é preciso estar a exagerar, penso algumas vezes em vocês todos, porque na altura, pronto, isto emocionou-me, né, esta história. E lembro-me sempre da Carolina e da dedicação dela. E pá, ficava mesmo, porra, com caraças, sim senhor. E portanto, se um dia ela vir isto, um beijinho para ela também. E obrigado por nos ter apresentado esta história, que por muito difícil que seja, acho que daquele bocadinho que se nós pudermos contribuir para que os últimos momentos dele fossem um bocadinho mais ou animados ou que nós o distraíssemos, já valeu a pena. Bruno, olha, vamos chegar por aqui. Ok, muito obrigado. Obrigado eu. O resto da malta, olhem, espero que este episódio se calhar é um bocado diferente, mas eu queria fazê-lo. Está feito. Para a próxima vamos-te falar mais de outras coisas mais ligadas com o futebol.
E depois digam aí o que é que também acham nos comentários também, se gostam de partilhar o Benfica com os vossos amigos e familiares, se também sentem falta um bocadinho daquela sequência do que nós falámos aqui, se também sentem falta de partilhar isto com alguém que já não está cá. Um abraço a todos, até à próxima e viva o Benfica. Tchau, tchau. Viva o Benfica!